Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. A Fundação SCP cuida de qualquer tipo de anomalia, seja ela perigosa, segura ou desconhecida. Porém, alguns SCPs podem acabar enganando pela sua aparência amigável, quando na verdade são criaturas extremamente violentas e perigosas. E hoje vamos ver um SCP que causou muito estrago pela sua aparência enganadora. Então hoje eu lhes trago o SCP-1048. Então já deixe seu like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Mas então é isso. Fiquem com o vídeo. SCP-1048. Nome do objeto: o Urso Construtor. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1048 era livre para se movimentar pelo sítio 24, visto que ele não apresentava ameaça, além de ter sido observado que sua presença beneficiava a moral dos funcionários que interagiam com ele. Atualmente a localização de SCP-1048 é desconhecida, mas leva-se a crer que o objeto ainda está em algum local do sítio 24. O objeto deve ser capturado e contido, mas qualquer criação de SCP-1048 deve ser destruída imediatamente, a não ser que haja evidência para tomar medidas menos drásticas. Nenhum urso de pelúcia é permitido entrar no sítio 24 a fim de evitar confusão em relação à identidade do objeto. Qualquer objeto que se pareça com o urso de pelúcia deve ser reportado para a equipe de segurança imediatamente. Nota do Dr. Carver. Isto não é brincadeira. Não temos ideia das capacidades totais de SCP-1048, quem sabe quantas destas coisas malditas estão por aí neste momento. Descrição: SCP-1048 é um urso de pelúcia de porte pequeno, com aproximadamente 33 centímetros de altura. Testes indicaram que a composição do objeto não apresenta qualidades anômalas ou incomuns que o fariam diferente de um objeto de pelúcia não sapiente e não senciente. O objeto é capaz de se mover conscientemente e de se comunicar com uma pequena variedade de gestos. O objeto demonstra afeição com indivíduos regularmente de maneira popularmente considerada carinhosa. Os atos de afeição demonstrados normalmente envolvem o objeto abraçando a perna de um indivíduo, dançando, pulando repetidamente, e em duas ocasiões diferentes, o objeto desenhou, de maneira aproximada à arte infantil, figuras para a equipe de zeladores. Todos os funcionários da Fundação que interagiram com o objeto responderam de forma positiva às demonstrações de afeição, até mesmo indivíduos de classe D que normalmente exibem tendências sociopatas. Tentativas de se comunicar diretamente com SCP-1048 não foram consideradas bem-sucedidas. Apesar do objeto ser capaz de gesticular para indicar sim ou não como respostas, o objeto tende a não reagir a questões relacionadas à sua natureza ou origem. É desconhecido se isto ocorre pois SCP-1048 simplesmente não sabe responder às questões, ou se prefere não responde-las deliberadamente. Apesar de ser capaz de desenhar, o objeto não utiliza a arte como forma de comunicação além da demonstração de afeição, mesmo quando encorajado a fazê-lo. O comportamento mais anômalo de SCP-1048 não foi observado até aproximadamente 7 meses após sua captura original. É hipotetizado que o objeto é capaz de construir réplicas imperfeitas de si utilizando vários materiais no processo que ainda não foi observado diretamente por funcionários da Fundação. O Dr. Carver sugeriu que SCP-1048 utilizou de suas características afetuosas para enganar indivíduos ao seu redor a terem um falso senso de segurança, permitindo obter materiais para produzir suas criações. Atualmente foram documentadas 3 criações de SCP-1048, designados SCP-1048-A, SCP-1048-B e SCP-1048-C.
A natureza destas criações contrasta gritantemente com o comportamento do original em relação a humanos, visto que todas exibiram atitudes de extrema violência. SCP-1048-A. Encontrado andando pelo sítio 24 acompanhado de SCP-1048, o objeto se parece, por viés de tamanho e forma, com um urso de pelúcia similar a SCP-1048, porém é feito exclusivamente de orelhas humanas. Testemunhas reportaram que SCP-1048 estava aparentemente promovendo uma excursão do sítio 24 para SCP-1048-A. O Dr. Carver foi chamado para presenciar o acontecimento, juntamente com a equipe de segurança. A equipe de segurança chegou no local primeiro e tentou conter SCP-1048-A. O objeto emitiu um som agudo de tom alto que infligiu dor intensa aos olhos e orelhas de todos os indivíduos em um raio de 10 metros. Anexos parecidos com orelhas começaram a crescer descontroladamente naqueles que estavam até 5 metros de distância do objeto, cobrindo seus corpos em menos de 20 segundos. Todas as pessoas afetadas por este sintoma morreram em aproximadamente 3 minutos, resultando na morte de funcionários, incluindo a equipe de segurança. Autópsias revelaram que a causa da morte ocorreu por asfixiação, devido à abundância de anexos auriculares que se manifestaram na boca e traqueia das vítimas. SCP-1048 e SCP-1048-A fugiram do local antes da chegada do Dr. Carver, e não foram recontidos desde o incidente, apesar de ambos os dois terem sido vistos em múltiplas ocasiões. Um pouco após o ocorrido, foi descoberto um pesquisador com uma orelha faltando. De acordo com o mesmo, a remoção ocorreu de maneira desconhecida enquanto ele dormia. Nenhuma outra vítima foi encontrada, deixando pouco claro se SCP-1048 obteve mais orelhas de algum outro local, ou se o objeto é capaz de duplicar itens e materiais. SCP-1048-B. O objeto foi descoberto por diversos funcionários da Fundação na cafeteria do sítio 24. A aparência do objeto era quase idêntica à de SCP-1048, mas se movia de forma irregular e brusca. Testemunhas reportaram que parecia haver algo se movendo dentro de SCP-1048-B. O objeto não tentou interagir inicialmente até o momento em que uma ruptura em sua costura revelou que aparentava ser a mão e o braço de uma criança humana saindo para fora do objeto em busca de ar. Ao testemunhar isto, uma pesquisadora chamada gritou, fazendo com que SCP-1048-B reagisse emitindo um choro agudo similar a de um bebê humano. O objeto então tentou. A pesquisadora aterrorizada, causando danos internos massivos ao seu corpo. No caos subsequente, uma equipe de segurança foi forçada a ambos a pesquisadora e SCP-1048-B. Aproximadamente 3 horas após este incidente, a doutora foi encontrada inconsciente e sangrando em seu escritório. Um aborto havia sido realizado nela enquanto ela dormia, e o feto de 8 meses nunca foi encontrado. É hipotetizado que SCP-1048 usou o feto da doutora para criar SCP-1048-B. Informação associada à origem de SCP-1048-B não é para ser vazada para nenhum dos sobreviventes que estão atualmente submetidos à terapia devido ao incidente com o objeto, visto que o Dr. Carver acredita que isto seria extremamente prejudicial à recuperação das vítimas. SCP-1048-C. O objeto se parece com um urso de pelúcia similar a SCP-1048, mas é feito completamente de pedaços enferrujados de metal. O objeto foi visto pela primeira vez pelo Dr. Carver em seu escritório enquanto ele documentava um incidente associado a SCP-1048-B. O objeto fugiu do local no momento que notou que o Dr. Carver o observava.
Numa tentativa de perseguir SCP-1048-C, o Dr. Carver testemunhou as mortes e mutilações de funcionários da Fundação, visto que o objeto demonstrou sinais extremos de violência durante sua fuga. SCP-1048-C não foi encontrado após seu primeiro avistamento, e não se sabe se o objeto ainda reside em algum lugar do Sítio 24. As origens dos materiais possivelmente utilizados para construir SCP-1048-C pelo SCP-1048 são atualmente desconhecidas. Documento de segurança. Código de cataclismo. SCP-1048-D. O objeto, assim como os outros, se parece com SCP-1048. Não se sabe ao certo como exatamente é sua aparência, e nem suas propriedades anômalas. SCP-1048-D é formado por alguns materiais pontiagudos como pregos, pedaços de vidro, agulhas e alfinetes, metais pontiagudos irregulares, e outros materiais não identificados. SCP-1048-D foi visto por um funcionário classe D que estava na área de armazenamento do Sítio 24. Segundo o indivíduo, o objeto avançou em sua direção, porém correu para a direção contrária após perceber a chegada de outros 2 classes D e de 4 agentes armados. Após o ocorrido, SCP-1048-D não foi visto novamente, e assim como o SCP-1048-C, o SCP-1048-D também tem a origem de seus materiais desconhecida, porém a hipótese dos objetos terem sido coletados no armazém ainda não foi descartada. Nesse avistamento não houve vítimas de SCP-1048-D e nem de SCP-1048, já que o mesmo aparentava não estar no momento. A descrição da aparência do objeto foi feita pelo classe D que estava no local. Adendo 1048-1. SCP-2295 é similar, mas quase que uma antítese em função a SCP-1048. Estudos para verificar uma origem em comum estão em andamento. Cuidados extremos devem ser tomados caso SCP-1048-A ou SCP-1048-C sejam encontrados novamente. Não posso estressar isto bastante, mas aquela coisa maldita pulou literalmente pelo meio daqueles pobres indivíduos. Assinado, Dr. Carver.